Essa questão do Enem de 2018 está dizendo que um designer de jogos vai planejar um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n. N tem que ser maior do que ou igual a 2. Como é que vai proceder esse jogo? Cada jogador, na sua vez, vai escolher uma dessas casas para posicionar a peça. E no momento que ele faz a seleção da casa, nós vamos ter o que nós chamamos de zona de combate dessa peça, que vão ser todos os elementos, todas as casas que estão na mesma linha, na mesma coluna que essa aí. Então nós temos um exemplo de um tabuleiro 8x8, em que a primeira peça foi colocada nessa casa, então a zona de combate vão ser todas essas casas na coluna e na linha. Qual vai ser o nosso problema? A questão vai ser calcular a dimensão desse tabuleiro, de forma que a probabilidade de eu colocar a segunda peça aqui em cima caia em cima da zona de conforto, e eu quero que essa probabilidade seja inferior a 1/5. Como nós estamos querendo calcular a dimensão desse tabuleiro, eu já vou dizer que ele é n por n. E aí vai o primeiro jogador e vai selecionar uma dessas casas ali para colocar a primeira peça. Ele tem à disposição n ao quadrado casas para escolher. Ele faz a sua escolha e aí entra o segundo jogador. Ele vai ter uma casa a menos para sua escolha. Então, nosso espaço amostral vai ter uma quantidade de n ao quadrado menos uma casas para escolha. Então, eu já vou fazer essa anotação aqui, que é n ao quadrado menos 1. Então, esses aqui são todos os casos possíveis para que ele escolha. Como nós estamos querendo saber a probabilidade de que caia exatamente em cima dessa zona de combate, a gente vai ter que fazer o cálculo dos casos favoráveis. Se nós olharmos numa linha aqui, depois da escolha do primeiro jogador, nós temos n casas, porém a gente não pode escolher aquela que fica a peça do primeiro jogador. Então, nós temos n menos uma possibilidades aqui para essa linha. Da mesma forma que nós temos n casas nessa coluna, a gente tem que excluir essa aqui que aparece. Então, nós temos n menos uma possibilidades nessa coluna. No total, que são todos os casos favoráveis, nós temos n menos 1 mais n menos 1, o que resulta em 2n menos 2. Como nós já calculamos o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis, nós podemos agora estimar a probabilidade de que essa segunda peça fique sob a zona de combate da primeira. E aí nós temos a razão entre esses dois valores ali. Então a probabilidade vai ser dada pelo número de casos favoráveis, que é 2n menos 2, sobre n ao quadrado menos 1, que são todos os casos possíveis. Eu quero que essa probabilidade fique inferior a 1/5, como foi dado no problema. O melhor jeito de fazer a resolução desse problema, como nós temos as alternativas, é testar qual desses valores aqui, quais na verdade satisfazem essa condição, e aí pegar o valor mínimo possível. E aí o que nós temos que verificar é substituir o n por 4, 6, 9, 10 e 11, e aí escolher o menor valor. Se nós não tivermos à disposição as alternativas, a gente vai ter que ter um método para a resolução dessa equação, e aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho para resolver. O cuidado que nós temos que ter para resolver essa equação é que no momento que nós multiplicamos, por exemplo, os meios pelos extremos, a gente está fazendo multiplicação de n² menos 1, que nós não sabemos o sinal. Mas como o n é um número superior a 2 ou até igual, a gente já pode observar que esse numerador aqui é positivo e o denominador também vai ser positivo. Então nada impede de que eu faça isso aqui, senão tem que tomar cuidado em analisar algumas condições. Então a gente vai fazer essa multiplicação, vou ficar com 2n menos 2 vezes 5, vai ser menor do que n ao quadrado menos 1 vezes 1. Eu já coloquei ali o resultado. Nós temos 10n menos 10 menor do que n² menos 1. E o que a gente vai ter que resolver agora é isolar tudo de um lado, deixar um zero do outro. Então eu vou subtrair 10n e somar 10 dos dois lados. Eu fico com 0 do lado esquerdo, n ao quadrado menos 10n mais 9. Essa equação é de segundo grau e a gente precisa utilizar um esboço do gráfico disso aqui e encontrar as raízes, que nós vamos ter que encontrar intervalos que essa função de segundo grau fique acima do eixo x. As raízes dessa função de segundo grau aqui, eu vou acabar colocando o resultado para a gente não precisar perder muito tempo, são 1 e 9. Então, nós temos o gráfico dessa parábola, vai ser um formato desse tipo, em que as raízes são 1 e 9, e como é uma parábola côncava para cima, por conta do a ser um número positivo, nós temos
um esquema de gráfico nesse formato e a gente quer aqueles valores que são maiores do que zero, ou seja, o gráfico tem que estar acima do eixo X. Se nós olharmos aqui para a figura, nós temos esse intervalo que vai de 9 aberto a mais infinito e o intervalo aqui da esquerda que vai de menos infinito até 1 aberto. Só que a gente está trabalhando com um tabuleiro que precisa de dimensões inteiras e positivas. Esse caso aqui não nos ajuda porque não tem um tabuleiro de dimensão zero, por exemplo, e aí a gente só vai trabalhar com esse intervalo e nós queremos o menor valor inteiro que satisfaça essa condição. O 9 nós não podemos usar porque o 9 não se encaixa, porque ele iguala a zero. Então o primeiro valor inteiro que aparece aqui é o 10. E aí a gente tem que a dimensão mínima desse tabuleiro, para que a probabilidade de que a segunda peça caia exatamente sobre a zona de conforto da anterior tem que ser menor do que 1/5, a única solução que nós temos aqui, a menor solução possível, é 10. Por isso que a alternativa D, o tabuleiro de dimensão 10 por 10.